Boa noite, crianças! Seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso PBB Kids! Mais um sábado. Todos os sábados estamos aqui às 19 horas para, junto com você, aprendermos mais da palavra de Deus. São tantas histórias maravilhosas, não é mesmo, crianças? E a de hoje, qual será? Eu sei que o povo de Deus se reuniu para fazer algo. O que será que eles decidiram fazer? Fique aí para você descobrir daqui a pouco com a história que nós vamos ouvir. Mas vamos fazer uma oração nesse momento? Chama aí o papai, a mamãe, a titia, todo mundo juntinho aí na sala. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue a abençoar cada um de nós. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Proteja o papai, a mamãe, todos da minha casa, todas as famílias, Senhor. Obrigada porque sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Pois é, crianças, é sempre bom estar aqui com vocês. E se é algo ainda melhor que nós podemos fazer, é louvar ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos louvar? Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo, traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. Chuan Zhao. A carnerie coupe de un time? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na tarra da Babal. Grande baralhada na tarra da Babal. Com E. Grande berelede ne terre de Bebel. Grande berelede ne terre de Bebel. Com I. Grinde birilinde ni tirri de bibiu. Grinde birilinde ni tirri de bibiu. Com O. Grande baralhada na torre da Babal. Grande baralhada na torre da Babal. Com U. Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Pessoal, alguém aqui fala português? Uma grande torre foi construída na cidade de Babel. Era muito grande e sua altura era para chegar ao céu. Mas quando Deus olhou para a grande construção, ele viu que muitos homens eram maus de coração. Babel, grande confusão. Babel,
grande confusão. Babel, a torre que só deu confusão. Uma grande confusão. Ai! Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Boa noite! Vocês estão felizes ou vocês estão tristes? Espero que vocês estejam todos felizes, estejam todos bens. Hoje é dia de culto, sábado, dia do PBB Kids. Hoje é dia da gente conversar com Deus, hoje é dia da gente aprender mais uma historinha. Que bom ter vocês aí na casa de vocês, ter vocês junto conosco nesse culto. Hoje eu não tô sozinha. Hoje eu tenho uns amigos por aqui e eu vou mostrar 2 pra vocês, só 2. Depois eu mostro os outros. Olha, o meu amigo macaquinho marrom e a girafinha verde. Tá vendo como eles são bonitinhos? Pois é, hoje eles vão tá aprendendo mais uma historinha também, porque eles gostam muito de historinhas. Aqui também tá a minha amiga, Galinha Pitadinha. Ela também ama as historinhas. Então eles vão hoje estar aqui com a gente, porque eles vão aprender da historinha também junto com vocês. Tá legal? Depois, em outra historinha, eu mostro outros amiguinhos que eu tenho para vocês conhecerem. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma grande torre. Pessoas que se juntaram para construir uma grande torre. Será que eles conseguiram? E aí, o que vocês acham? No final, vocês vão ver. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar e já se perguntaram de onde foi que veio e o porquê hoje a gente tem tantos idiomas, a gente vê tantos idiomas por aí? Bom, eu tô falando com vocês português e vocês estão me entendendo, vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque vocês conhecem e vocês também falam português. Mas a gente sabe que tem países que falam inglês, espanhol, japonês, chinês e tantos outros idiomas. Na escola, por exemplo, a gente aprende o inglês e às vezes a gente aprende também um pouquinho do espanhol. Como foi que surgiu essa tanto divisão e esse tanto de idiomas? A Bíblia fala um pouco sobre divisão de idiomas. Vocês acreditam? Pois é, a Bíblia ela é muito perfeita e ela fala sobre tudo o que a gente precisa aprender. E é justamente sobre esse idioma que tem a ver com essa grande torre, essa construção da grande torre, que eu falei para vocês logo quando a gente começou. Bom, lá em Gênesis 11 fala justamente sobre isso. Depois do dilúvio, vocês conhecem, né? A história do dilúvio, de Noé, que Deus mandou Noé construir um grande barco, que vinha a chuva e inundar a terra, e que Noé precisava colocar os bichinhos dentro da arca. Bichinhos como os meus amigos que estão por aqui. Opa! Bichinhos como os meus amigos que estão por aqui estavam lá na arca com Noé. Pois é, depois que passou tudo aquilo, todo mundo começou a falar apenas um idioma. Todo mundo entendia o que o outro falava. Assim como eu tô falando com vocês e vocês estão me entendendo. Eles se entendiam. Algumas pessoas se reuniram e decidiram construir uma grande torre. Essa torre depois, ela ficou conhecida como a Torre de Babel. Depois eu vou explicar para vocês o que é que significa Babel. Essa torre, eles decidiram construir porque eles queriam mostrar o quanto eles eram poderosos. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Só que o céu é muito alto, não é, pessoal? Será que eles conseguiram construir uma torre até o céu? Porque o céu é muito, 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 muito alto. Então, para uma torre chegar até o céu, ela precisaria ser muito alta também. E eles começaram essa construção, chamaram as pessoas, começaram eles mesmos a fazer o tijolo e para construir essa torre. Só que Deus começou a perceber que eles queriam fazer essa torre para mostrar para as outras pessoas que eles eram muito poderosos. E eles queriam ser melhores que as outras pessoas. E Deus, ele não se agrada de quem quer ser melhor que o outro. Até porque eles diziam que eles eram muito poderosos se eles conseguissem construir a torre. E o único poderoso é o nosso Deus. Ele sim é poderoso, ele é forte. Então, Deus não se agradou, porque Deus não se agrada quando a gente quer ser melhor que o nosso amiguinho, porque isso não é dele. Ele não gosta dessas coisas, porque aos olhos dele todos nós somos iguais e ele nos ama muito, cada um do jeito que é.
Então ele não se agradou com essa história dessas pessoas quererem construir essa torre para chegar até o céu. E ele teve uma ideia. Porque eles continuaram a construir, a torre já estava muito alta. Então Deus ele teve uma ideia muito maravilhosa, porque todas as ideias de Deus perfeita. Então Deus teve uma ideia de, para poder eles pararem aquela obra, para poder eles pararem de construir a torre, Deus resolveu misturar as línguas dele. Deus fez com que eles começassem a falar, cada um, uma língua diferente, um idioma diferente. Um exemplo, digamos que eu esteja falando aqui em português, o meu amigo macaco começasse a falar em inglês e o meu outro amigo, minha amiga girafinha verde, começassem a falar em japonês. Eu não ia entender inglês, eu não ia entender japonês, ia ser uma confusão, todo mundo falando uma coisa. E foi isso que aconteceu lá na construção da Torre de Babel. Todos eles começaram a falar línguas diferentes e ficou um barulho, uma confusão, porque ninguém entendia nada. Então, para acabar com isso, Deus resolveu separar. Pegou todos que falavam uma só aquela língua e eles entendiam, colocou em um lugar. Os outros que falavam uma outra língua, eles colocou em outro lugar. E assim, Deus conseguiu separar eles e eles acabaram com aquela ideia de construir aquela torre. E por que o nome Torre de Babel? Babel significa confusão, mistura. E que era justamente o que acontecia ali, era uma confusão, porque muita gente falava línguas diferentes, coisas diferentes, que ninguém entendia nada. Então eles ficavam confusos, por isso que se deu o nome da Torre de Babel. E eles não conseguiram construir ela, porque Deus não permitiu, porque eles queriam construir a torre para ser melhor que as outras pessoas e para mostrar que eles são poderosos. E eles não são mais poderosos porque o único poderoso é o nosso Deus. E eles não eram melhores que as pessoas, porque todos nós somos iguais. E foi daí então que Deus resolveu separar eles, e aí eles ficaram separados e desistiram da ideia de construir essa torre. Que interessante essa história da Torre de Babel, né? Muito interessante. Eu gostei bastante dessa historinha. Espero que vocês também tenham gostado. Vamos orar, vamos falar com Deus? Deus, muito obrigada por sua palavra, por sua historinha que o Senhor permitiu que a gente aprendesse hoje. Muito obrigada por cada uma criancinha que está em casa. Obrigada pelo papai, pela mamãe. Obrigada pelo alimento na nossa mesa. Obrigada pelo Senhor cuidar tão bem de cada um de nós. Muito obrigada por tudo. É o que eu te peço, que nós te pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, por hoje é só, pessoal. Dê tchau pra girafinha. Tchau, galera. O macaquinho. Cadê o macaquinho? Acho que eu botei ele pra lá. Aqui, achei. Dê tchau pro macaquinho. A galinha pintadinha tá ali. Tchau. Até a próxima. Na próxima historinha que a gente se encontrar aqui, né? Porque no próximo sábado vai ser outra tia ou outro tio. Então, na próxima vez que a gente se encontrar com a historinha, eu mostro pra vocês outros amiguinhos. E esses também vão estar aqui com a gente, tá bom? Cheiro no coração e até a próxima. Oi, meus amores do PBB Kids, eu sou a tia Fernanda e chegou a hora da nossa oficina PBB Kids. Hoje a gente vai aprender a construir uma torre muito grande, né? Qual foi a historinha que vocês viram agora? Vocês viram a historinha da Torre de Babel, onde o homem construiu uma torre muito grande com o objetivo de não ser espalhado por toda a terra. Mas o plano e o propósito do Senhor para a humanidade foi que ela habitasse toda a terra. Sendo assim, o que foi que Deus fez quando ele construiu a torre bem grande? Ele misturou as línguas, por isso que hoje existem diferentes idiomas. Então vamos começar a fazer nossa torre. Para a gente fazer a nossa torre, a gente vai precisar de pelo menos uns 9 rolinhos de papel higiênico, tá? Uns 9 rolinhos de papel higiênico, mas se você não tiver de papel higiênico, você pode utilizar a basezinha do papel filme, pode utilizar o do papel toalha, tá certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente corta, né, o do papel filme, do papel toalha, pra quê? Pra ficar do tamanho do rolinho de papel higiênico, tá bom? E aí a gente vai precisar de pelo menos 9, tá certo? Pra construir a nossa torre.
A gente vai precisar também de tesoura, lembrando, tesoura sem ponta. Se for utilizar tesoura com ponta, peça a ajuda do papai, peça a ajuda da mamãe para cortar, tá bom? A gente vai precisar de uma base, que pode ser uma panela, o objetivo é só fazer um círculo, tá certo? Se for utilizar esse círculo, você tem que utilizar um lápis, e aí você vai fazer um círculo no papelão. Então eu preciso de papelão, preciso de uma tampa de panela que não seja nem muito grande nem muito pequena, preciso de lápis, preciso de tesoura e preciso de rolinho de papel higiênico, tá bom? E aí para fazer a base eu posso utilizar a panela, né? E aí eu vou colocar e vou fazer um círculo com o meu lápis, ou eu posso utilizar também um compasso para poder fazer esse círculo, tá certo? E aí você vê com o papai e com a mamãe o que é mais viável para vocês. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse círculo. Vou cortar aqui para ficar mais fácil. E aí a gente vai cortar o círculo, tá bom? E aí não pode ser um círculo nem muito grande nem muito pequeno, cerca de 15, 17 centímetros, já tá num tamanho bem legal pra gente poder construir a nossa torre, tá certo? Ah, a gente vai precisar também de tinta, né? Pode ser tinta guache, pode ser hidrocor, tá? Até lápis de cera também pra gente poder fazer as portinhas e as janelinhas da nossa torre. Então eu vou utilizar aqui a tinta guache, tá certo? E vou utilizar a tinta guache azul. Pra quê? Pra pintar as portas e as nossas janelinhas. Então eu vou pegar o meu rolinho de papel higiênico e vou fazer a portinha aqui de azul, tá bom? É bom vocês fazerem de diversas cores. Vocês podem fazer colorido, vocês podem fazer de uma cor só, tá certo? Vocês podem utilizar a imaginação de vocês à vontade para poder fazer tanto as portinhas como as janelinhas. É bem simples, tá vendo, gente? Eu não tô fazendo desenho nenhum. Ó, eu fiz a portinha, tá vendo? Agora eu vou fazer a janelinha, ó. Geralmente eu faço um triângulo e depois eu vou deixando ele, arredondando ele, né? Ó. E aí eu vou fazer em todos, ó, tá vendo? Vou fazer em todos. E aí eu já tenho eles prontos, ó, aqui, ó. Tá vendo? Esse também é azul, mas eu fiz de diferentes cores, ó. Verde, aí tem aqui outro azul também, tem um marrom aqui, tá bom? E agora, depois que tiver pintado todos os, pelo menos 9 rolinhos de papel higiênico, a gente pode montar a nossa torre e brincar com a nossa torre. Então vamos lá, eu vou pegar a base circular que eu cortei. Eu não vou cortar só uma base circular, tá bom? Eu vou precisar de várias bases circulares. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, ó, 4, né? Pelo menos 4 pra gente poder ter aí uma torre num tamanho legal para brincar. E aí eu vou colocar primeiro a base, e aí eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, vou misturar as cores aqui. E aí eu vou pôr a outra base, que eu também cortei utilizando ou compasso ou utilizando a minha tampa de panela, né? E aí eu vou fazer o meu segundo andar da torre. Deixa eu pegar aqui, ó, vermelho. Tem outro vermelho aqui, deixa eu mudar as cores para ficar bem colorido, tá bom? E aí eu vou pôr a outra base, olha, já tá ficando difícil de montar. E aí eu vou pôr de novo, eita. Quanto maior for a torre, mais dificuldade você vai ter de montar essa torre. Eu acho que eu não vou conseguir montar a minha torre, porque ela já tá ficando troncha. Olha, ela já vai cair, ó. Olha, gente, meu Deus, ainda tem mais um andar aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que a próxima já não consigo mais. Então, quanto maior for a sua torre, mais difícil mais dificuldade você vai ter em construir a sua torre. Então, eu vou tentar colocar mais um andar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? E aí vocês podem brincar com os amigos de vocês construindo essa torre de Babel, que é uma torre muito, muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e uma boa semana pra vocês. Tchauzinho!
Chegamos a mais um final do nosso PBB Kids. Tem sido uma experiência maravilhosa aqui, todos os sábados com vocês. Vocês daí e nós daqui. Por enquanto está sendo assim, crianças. Mas vamos continuar orando, vamos continuar pedindo. E o nosso bom Deus há de nos responder no tempo dele. Porque o tempo de Deus sempre é melhor para nós, viu? Creia nisso. Lembrando que vocês têm sempre uma atividade aqui para você no link. Baixa essa atividade, faça. A atividade de hoje foi legal, não foi? Com a tia Fernanda. Que vocês continuem aí aprendendo muitas coisas boas que nós vamos trazer aqui para vocês. E até sábado, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar aqui novamente. Um beijo da tia Mara. Tchau!